Bom, então é isso aí. Cara, sou o Guilherme Souza, esse aqui é meu Twitter. Eu não uso muito, mas é uma maneira fácil de vocês me encontrarem. Eu vou botar o link do Facebook, ninguém acha gente no Facebook por link, você põe meu nome, você acha lá. Esse é o meu GitHub e de vez em quando tem umas coisas legais que eu faço lá. Trabalho no Sprinklr, que é uma empresa, acho que a maior empresa do mundo de monitoramento de mídias sociais. E é isso aí. E a gente usa bastante Node lá, tipo muito Node. Acho interessante o caso do cara do Itaú, porque lá também usar Node foi uma decisão meio top-down, assim. A gente falava muito, eu já conversava muito com esse cara, que ele vinha de uma consultoria lá e tal, que é o Davi, que é CTO lá hoje. E quando ele virou CTO, eu sabia que a gente ia usar coisas em JavaScript, tá ligado? No GitHub do cara, ele reescreveu um Memcached em Node, assim, logo nos primórdios do Node. Então o cara é entusiasta de JavaScript. Então a decisão de usar Node em vários dos processos que a gente tinha lá dentro foi meio que vinda dele e foi muito bem aceita. A gente começou testando algumas aplicaçõezinhas meio de brinquedo em Node lá, então uns proxies e algumas coisinhas workers, que a gente tirava uma cron, substituía por um worker em Node e foi tirando, só que isso foi crescendo e tipo, hoje a gente tem mais de 150 máquinas em produção e esse número varia por causa do auto-scaling, então pode ser que agora tenha 10 a mais e agora 10 a menos. Como a gente monitora mídias sociais, por exemplo, se cair alguém na net agora, um nude vai aumentar isso aqui. O pessoal vai tweetar muito, entendeu? E esse número varia, mas é mais ou menos isso que a gente tem rodando em produção hoje de Node. A gente tem uma métrica lá que a gente acabou criando, que embora a gente não lide com muitos usuários, que são nossos clientes, a gente lida com todas as pessoas. Então hoje, por exemplo, se você reclama de um banco no Twitter, a gente coleta isso e disponibiliza para esse banco poder entrar em contato com essa pessoa. Então, indiretamente, você é um usuário do Sprinklr sem saber. E a gente lida com mais de 2 milhões de pessoas por semana. Então é um número muito alto de coisas que a gente tem. É a rede social, né, cara? Uma coisa monstruosa. Node, cara, eu acho que essa questão de Node é válido, dá para usar, ou maturidade, etc. Esse negócio já passou, tá? Essa conversa é velha, tá aprovado, tá? Já morreram na cruz por vocês, já podem ir lá usar. Muita gente já arriscou a carreira porque apostou em Node. E eu acho que ter um evento como esse aqui, por exemplo, hoje é comemoração pra gente que se arriscou lá atrás apostando nessa tecnologia. Eu sou um deles. Feliz pra caralho de a gente ter hoje Node garantido. Porra, vamos usar Node. E aí, muita gente começa agora indo atrás, né? Fala, porra, vamos implantar Node. E é assim que você começa, com Node, né? É uma tela em branco, muita gente vem de .NET que tinha uma porção de frameworks e coisas para você fazer lá. Tinha, pô, isso é um model, isso é um objeto, isso é um entity framework. Ou etc, 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 etc. Ou você vinha de PHP e tinha uma porção de coisas já, de caixinhas onde você colocava os seus códigos. E aí você procura, bom, como começa uma aplicação em Node? E aí você acaba com um negócio parecido com isso aqui, assim. E muita gente tem bom senso e fala, bom, aqui está acontecendo algumas coisas, né? Eu tenho um HTTP server, tenho uma conexão com um banco, estou definindo uma coleção aqui. Tá, eu criei o server aqui, criei uma rota, aí que eu estou batendo direto no banco e estou mandando isso de volta. E algumas aplicações vão para produção assim, mesmo. E as pessoas desenvolvem Node desse jeito e fazem isso. Bastante. Não? Sim? Não. Fazem. Fazem isso. Nenhum aluno meu precisa fazer um negócio desse que é possível. E fazem muito, cara. E aí você vai indo em cima disso, você tenta pegar e separar em outro arquivo, como se isso fosse abstração. Mano, tem um Fire igual... Agora que eu vi. É um arquivo, Single File Application, não tem Single Page Application? Single File Application, cara. Cara, ele exporta um monte mesmo. E aí muita gente começa a ver que isso é insustentável e vai separando isso em arquivos como dá, como se separar em arquivos fosse abstrair alguma coisa. Enfim, né, cara? E aí você vê que isso não é sustentável e você passa a recorrer por algum dos famosos frameworks, Rails-like, MVC, Full Stack, chame como quiser, né, cara? Você tem tipo Sails, Think.js, e eu, para fazer essa talk, eu fui pesquisar. E hoje, na época que eu fui atrás de um cara desse para ver se existia alguma iniciativa na comunidade a respeito disso, existia só esse cara aqui, que o nome é bem sugestivo, né? Sails, Rails. Ele tem até um ORM que chama Waterline, que um Active Record com driver para tudo que você imagina. E hoje existe uma lista de mais de 40 caras para você poder escolher e começar a sua aplicação com esse tipo de framework
bizarro, né, cara? E aí você tem esses prós do framework, tem uma estrutura pronta e sólida, tem suporte da comunidade, uma documentação geralmente é bem escrita, tem uma versãozinha, você vê o que você está fazendo, menos código, né? Você consegue no hackathon, levanta o framework lá e pau, tá conectado no banco, tem tudo pronto para você já. E tem um alto acoplamento entre as camadas, então você não precisa ficar jogando nada global para você acessar e essas coisas, né? Vamos parar por aqui antes que... E você tem alguns problemas também, né, cara? Você não escreve mais código JavaScript, você escreve código de framework. Você tem a arquitetura que é definida pelo framework e você tem as limitações do framework, né? Então o framework ele tem um propósito. A maioria dos frameworks desse tipo eles foram feitos dentro de uma empresa que precisava resolver um problema e ele resolvia esse problema muito bem. E o dia que você não quer fazer o que ele foi feito para resolver, exato, exatamente, cara, você se fudeu. Você vai ter que mexer no core do framework, vai fazer qualquer bosta e dali para frente todos esses prós aqui já não servem de mais nada. Quem já mexeu no framework fuçado sabe que documentação não serve para nada, suporte da comunidade, os caras vão rir de você. E basicamente você está fudido, né? Como que a gente tem a arquitetura do framework, né? Como que fica a arquitetura da nossa aplicação quando a gente está usando um framework desse tipo? A gente tem o framework World, que introduziu esse conceito, o Angular, né? Eles chamam muito que é Angular World, o que não é Angular World. E aí você vai acoplando essas coisas aqui nele e você acaba com um pedaço de código seu e um pedaço de código do framework. Deveriam te dar metade do teu salário, inclusive. Afinal, metade da propriedade intelectual da empresa, a outra metade é do framework, não serve para nada se não tiver o framework. Então você tem a Vue, APIs, Model, Entity. Você já percebeu que eu vou meter pau nessa porra, né? E do outro lado, cara, você tem aquela velha história lá que eu tinha começado, que é usar um cara, o Express, ou o Restify, ou o Happy, como um amigo ali citou, por exemplo, que são frameworks Sinatra-like, só lidam com HTTP, são minimalistas, e você constrói a tua aplicação em volta de pequenos pacotes com pequenas responsabilidades, e de certa forma você consegue abstrair aquilo. Se você não fez as lições de casa, não abstraiu, tirar um pequeno pacote resolve um pequeno problema, não é a mesma coisa que migrar toda a sua lógica de negócio de dentro de um framework. Então você talvez fale, eu errei, desculpa, vamos voltar para o Express e começar de novo. E trabalhando dessa forma, você tem pequenos pacotes com responsabilidades limitadas, a abstração e desacoplamento é muito simples. Então se você fazer um JSON com as suas rotas, em vez de passar direto para o Express, por exemplo, é muito simples. Você trocar um Express por um Restify, você vai trocar 2 ou 3 linhas de código, saca? Você tem a sua linguagem de domínio, ela totalmente desacoplada de qualquer framework, ok? Então, você escreve de fato código de negócio e você consegue implementar DDD, sabe? Coisas de verdade, código de verdade e lógica de negócio de verdade, de gente grande, exatamente, cara. E você tem liberdade, cara. Então, o dia que você se vê numa situação como a do amigo que precisava se comunicar com um protocolo desconhecido, você consegue implementar isso e encaixar de uma maneira amigável. Assim como você está falando com o seu MySQL ou como você está falando com o Mongo ou qualquer outra coisa do tipo, você consegue fazer alguma coisa na mesma linha, nada que fuja da jaula do framework, certo? E você tem os problemas, né, cara, disso também, porque não é simples, como a gente viu no começo, tem uma estrutura que não é definida, falta de padrões e liberdade, que também é um problema, né, cara? Dar liberdade para desenvolvedor é foda. E estrutura não definida é um problema, cara. Onde eu crio esse controller, você não tem a pastinha lá. E às vezes, um pequeno tempo que você passa para criar uma estrutura de pastinhas e onde enfiar seu código, e como você injeta dependência, e como isso depende disso, e como eu resolvo isso e aquilo. É muito tempo. Exato. Então a gente decidiu por pegar o melhor dos dois mundos, tá? Então a gente decidiu criar uma estrutura base bem definida nossa, usando pequenos pacotes com pequenas responsabilidades. Então a gente dividiu isso basicamente em implementação e abstração, né? Então você quer fazer o HTTP Server lá, você tem essa implementação e você abstrai isso e usa algum pacote que faz isso muito bem já, né? Alguém que já resolveu esse problema. Você quer lidar com storage lá com o Mongo, você usa o Mongoose por trás da sua abstração. E você quer fazer uma request HTTP.API, você usa o request e etc. E a gente desenhou a nossa arquitetura mais ou menos assim, né? Então, a gente tem aqui controllers que são acessados por... Essa parte aqui seria como gatilho da nossa aplicação. Então, workers, HTTP, rotas, e tudo isso fica para cá, certo?
E aqui dentro a gente tem use cases, models, entities e coisas que são de negócio. Toda a nossa regra de negócio fica aqui pura, né, desacoplada. A gente consegue, inclusive, reaproveitar ela em client, que afinal é tudo JavaScript, e aí a coisa toda começa a fazer sentido. A gente tem o nosso repositório, que ele está ali entre os dois mundos, e faz a nossa interface com bancos de dados e camada de storage e etc. Né? Esse cara aqui que é o controller, a gente está falando de um HTTP para o controller, por exemplo, mas boa parte das nossas aplicações lá são workers e proxies e coisas que você mal consegue acessar via browser ou curl ou etc. Isso aqui é um spoiler e um pedaço pequeno da talk que eu vou dar lá na NodeConf. E queria pedir que vocês guardassem com muito segredo, mas a gente vai lançar OpenSource algumas coisas que a gente usa lá dentro do Scoop, que é o nosso projeto base, tá? Que o nosso boilerplate para iniciar uma aplicação em Node. Então, vocês não vão passar mais por esse problema e nem outras pessoas da comunidade. E 2 pacotes, um para lidar com respostas HTTP com formato já abstraído. Então, você pode usar por trás o Rap, ou Express, ou Restify, ou qualquer outra coisa. E a gente abstrai ele com esse cara. E esse cara é exatamente limpo. Então, ao invés de você dar um res.send, você dá um return. E ele resolve para você isso aqui. Você vai ter objetos de resposta, objetos de erro e etc. A gente tem esse cara que chama Spec, e ele cuida de definir as suas entidades, para você conseguir ter entidades isomórficas com autovalidação, e elas são reativas, e a gente está usando tudo isso para definir as nossas regras de negócio nas nossas aplicações em produção. Então, estão testadas, e tudo isso vai ser lançado lá na NodeConf, na minha talk. Convido vocês a ver, não sei se vai ser transmissão online para quem não vai, mas vai ser muito foda. Aguardem por isso, cara. Acho que eu estourei o tempo, bastante.